Vamos iniciar, então, o nosso estudo, inicialmente nos entregando na mão de Jesus, tá? Abrindo nossos corações para que Ele possa nos trazer o conforto a todas as nossas necessidades. Vamos, então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom, momento gratificante. Dr. Bezerra de Menezes, também receba a nossa gratidão, todo carinho a toda a equipe, esse médico especial para nós, né? Nosso querido mentor, que nos acompanha em todos os momentos dos nossos encontros, né? Seja ele presencialmente aí com a sua luz, a sua energia, o seu carinho e toda a sua equipe, né? Nossa gratidão a todos eles. Que a luz divina os ilumine cada vez mais, né? Muito bem. Nossa lição de hoje é a número 62 do nosso Fonte Viva. E essa lição, devagar, mas sempre, o título dela. Então, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, nos traz a seguinte frase: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador. Em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age
age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda. Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar e sempre. Muito bom. A lição é maravilhosa, não é verdade? Ela, ela nos mostra como é a construção da nossa vida, né? Dia a dia. E Paulo nos lembra muito bem, né? Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É a nossa caminhada, a nossa evolução, não é verdade? Devagar e sempre é, na verdade, um incentivo à nossa persistência e à nossa consistência. Porque sabemos que o progresso é lento. Nós temos consciência disso. Que nós é um passo de cada vez. Ninguém faz uma caminhada por pulos. Ninguém pula caminhando, não é? Sabemos que o progresso é lento. Ao agirmos com regularidade, sem desanimar, diante de obstáculos que aparecem na nossa frente, né? Nós alcançamos nossos objetivos, devagar e sempre, de forma sólida e segura, não é? Por quê? Porque nós criamos um alicerce, nós nos fundamos nos ensinamentos divinos para que a gente possa trilhar estes caminhos, né? E sabemos que os nossos desencontros, os nossos desequilíbrios, são justamente para o nosso progresso, para a nossa elevação, né? Então, nós precisamos priorizar a qualidade e a sustentabilidade da nossa jornada, né? Sem desanimar, sem desanimar, sempre. Porque a consciência nossa é que o nosso progresso é lento. Ninguém, um exemplo assim, claro, se nós estamos enfermos, nós não ficamos saudáveis da noite para o dia. A evolução da nossa enfermidade é gradativa, ela vai diminuindo, né? Dia a dia, né? Então, devagar é uma progressão lenta e gradual, né? Que é o nosso termo, devagar e mas sempre, né? Então, o nosso devagar é uma progressão lenta e gradual, né? E temos que ter um seguinte detalhe: nós temos que ter atenção a detalhes, para que a gente evite atropelos na nossa caminhada. E sempre, né? Sempre é a importância que nós temos que dar. Sempre constância e disciplina. Fazer a coisa corretamente, né? Com ritmo e dedicação, né? Então, devagar e sempre. É benéfica para o nosso bem-estar, né? É um ritmo saudável, com resultados mais duradouros. Ela nos traz este resultado, resultados mais duradouros, consistentes, não é verdade? E isso afasta de nós o nosso esgotamento, porque nós estamos fazendo a coisa coerentemente, né? Sempre com atenção, com dedicação, não é verdade? Então,
É assim que nós temos que pensar. Promove um ritmo equilibrado em nossas ações, no nosso trabalho, no lazer, no autocuidado conosco, né? Evitando estresse e ansiedade. Então, devagar e sempre. Esse título maravilhoso de hoje, né? Que nos traz uma situação onde nós temos que estar focados, que nós precisamos ter uma vida de sucesso, uma vida saudável, né? E isso estabelece o quê? Metas realistas para nós, que nós possamos trilhar caminhos certos, né? E com saúde física e mental. Saúde física e mental, né? Porque isso nos torna com relacionamentos saudáveis, relacionamentos que nos beneficiam no nosso dia a dia e nos ajudam a fazer a construção da nossa caminhada, né? Então, mente positiva. Mente positiva é aprender com os erros, desenvolver hábitos, hábitos saudáveis que nos impulsionem para o progresso, né? Que o grande objetivo nosso, de nossa vida material, é esse, o nosso progresso, né? Podemos alinhar nosso estudo de hoje com a lei do progresso, né? A lei da evolução. Então, vejam que ele nos dá algumas orientações de como nós podemos trilhar esses caminhos. Autoconhecimento, procurar nos conhecer, saber do que nós somos capazes, como nós podemos tornar a nossa vida saudável, não é? E definir metas. O que eu quero? O que eu quero para mim? Por que eu quero ser feliz? Porque eu preciso disso, ou daquilo outro? Como que eu vou conseguir atingir esse objetivo? Defina as suas metas, defina os seus caminhos, de onde você pode chegar. E esses objetivos têm que ser claros e não impossíveis. Tem que ser objetivos que você vai conseguir alcançar, apesar de algum esforço, alguma dedicação maior em algum ponto, mas objetivos alcançáveis, não é? Então vejam que essas metas são muito importantes para que a gente tenha essa vida saudável, para que a gente possa trilhar o nosso caminho devagar e sempre, não é? Um dos pontos também, cuidar da nossa saúde, porque aquele que não tem a saúde, como que ele vai se realizar na caminhada? Como que ele vai atingir objetivos, né? Se ele está enfermo, né? Então ele precisa de se preparar para isso, cuidar da saúde. Hábitos positivos, muito importante esse ponto, né? Hábitos positivos que nos traz realizações, porque é gratificante quando você tem uma ação em favor de outro, da comunidade ou de alguém, e que aquilo se realize e que você torne uma pessoa feliz. É gratificante isso, né? Então, hábitos positivos, né? Relacionamentos novos, estabelecer novas amizades, aumentar o seu círculo de envolvimento com a comunidade onde você está, né? E um ponto muito importante, que nós não podemos esquecer, é que nós aprendemos com os nossos erros, né? Os obstáculos são justamente para isso.
para que a gente aprenda. E tem aí as oportunidades de aprendizado e de crescimento, através das nossas dificuldades, né? Então, ser sempre positivo, isto é muito importante, que a gente seja positivo em tudo que nós fazemos e que nós caminhamos, né? E persistência, isto é primordial. Não desistir nunca, sempre estar perseverando naquilo que você traçou de meta, naquele objetivo que você colocou para você mesmo, né? Se autoconhecendo, fazendo caminho, se realizar, né? Então, outro ponto que ele também nos lembra, apreciar o presente. O presente é que nos traz a grande nossa felicidade, o prazer em nossa vida, né? Então, vejam que com isso nós temos estas caminhadas desta forma, para quê? Para que é a nossa responsabilidade perante a vida espiritual que temos que reconhecer as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos no bem, no amor ao próximo, né? Isto é o que nós precisamos estabelecer, a nossa realização espiritual também, né? Andar em conjunto com todos esses momentos que nós vivemos, né? Nós temos uma obrigação muito grande de cultivar o nosso desenvolvimento espiritual. Porque nós não queremos ficar parados no tempo, indo e vindo várias vezes, sem proveito nenhum daquilo que nós temos aqui de oportunidades, né? A responsabilidade nossa na vida espiritual são aspectos importantes, que aí se inclui a nossa autoconsciência, reconhecer as nossas ações em buscar entender como elas afetam a nossa jornada espiritual. As nossas ações prejudicando, às vezes, ou atrapalhando a realização de um projeto nosso, né? Então, nós temos que ter a autoconsciência disso, de ir corrigindo esses percursos, né? Porque as dificuldades surgirão, sempre, né? Porque, como está na nossa lição, tudo é de passo a passo, né? Ele cita lá a, a construção, né? É tijolo a tijolo. Não é uma parede que é colocada de uma vez lá, né? Até existe essa condição, né? Mas no nosso caso, no nosso conceito aqui, não é dessa forma, né? As construções hoje pré-fabricadas aí, levanta-se uma parede rapidamente, não é verdade? Mas, no nosso caso, no nosso exemplo aqui, não. É tijolo a tijolo, né? O caso do rio, que se torna uma imensidão, vai se construindo, ele vai se formando filete a filete, né? Uma grande curiosidade que talvez todos saibam disso, né? O Rio Amazonas é imenso, é uma imensidão. A gente perde de vista o tamanho desse rio Amazonas. Ele nasce com um filetinho de água, uma mina d'água lá no outro país, né? Ele nasce lá e vem caminhando e vai se avolumando, crescendo. É assim que nós precisamos de tornar a nossa vida, tornar ela imensa de alegrias e realizações. Alegrias e realizações, não é verdade? Então, nosso comprometimento com o princípio, né? Adotar e viver de acordo com os valores morais, os valores divinos, procurar sempre ser justo, né?
Por que nós não estudamos recentemente aí a lição do homem de bem? Amor, justiça e caridade. O tripé do homem de bem, né? Então, agirmos no amor, agirmos com justiça e sermos caridosos, nós estamos formando uma grande fonte de energia em favor de todos. Não é? Seremos energia positiva a muitos. Não é? E lembrando sempre, Jesus quer que nos tornemos uma grande família, unidos pelo amor. E isto nós vamos construir devagar, mas sempre em favor do amor, da fé e do carinho que Jesus nos trouxe e nos deixou. Né? O serviço ao próximo, esse é um ponto muito importante em nossa caminhada, para que a gente possa construir o nosso castelo de luz, né? Porque o que Jesus quer que nós sejamos luz, como todos, né? Por que nós sabemos que nós pegamos aí a vida dos apóstolos, eles tinham uma vida pregressa péssima. Depois eles construíram tudo o que fizeram, ensinamentos maravilhosos que nos deixaram, né? Paulo, por exemplo, Paulo sofreu muito, né? E Paulo nos traz aí lições maravilhosas, como essa de hoje. Paulo, maravilhoso este ensinamentos que Paulo traduz para nós, né? Então vejam que o nosso caminho será sempre devagar, devagar, mas é aonde nós temos que ter atenção de que nós temos que tomar cuidado, porque é sempre devagar. E desistir nunca. Sempre estar consciente que a nossa evolução é lenta e gradativa. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Agora temos assunto aí para falar a noite toda hoje, hein? Este assunto é bom. Quero escutar vocês agora. Fiquem à vontade. Posso falar? Pode. Então, eu queria dizer que já foi tão explicada a lição que já há pouco para falar. Mas eu entendo que a gente não deve ter pressa de realizarem. Não se dá saltos, não é? Como acabou de falar, nada se resolve assim. Os saltos é devagar. Tudo vai se resolver, mas com calma, devagar, e não devemos ter pressa nem ansiedade, e é isso. E eu não vou falar muito, porque já foi falado bastante, e eu entendi muito bem, e obrigado pela explicação. E é assim, que é tudo, tem que ser com calma, sem ansiedade, sem querer resolver tudo no mesmo dia. Vamos com calma. Pode falar, Noêmia. Olha, você mesmo falou, né, de muitas coisas, muitos exemplos, e eu vou falar da própria natureza, né? Uma floresta, como ela é construída? É milhões de anos, aos pouquinhos. Depende de clima, depende das sementes que vão caindo já de determinadas árvores, de determinadas plantas. É uma imensidão de plantas que tem uma floresta, mas tudo foi feito com calma pela própria natureza, né? Pelo clima, e assim vai. Então, é uma coisa maravilhosa a natureza. E nós devemos nos exemplificar, principalmente, a nossa vida, em tudo isso que você falou, Dankmar, que a lição apresentou. E se a gente for observar,
existiria muito mais exemplos, né? E nessa imensidão que é a nossa própria vida. É só isso, obrigada, viu? Agradeço a todos. Obrigado, Noêmia. É verdade. A floresta é um grande exemplo, né? Florestas aí que foram com há milhões de anos, né? Que estão aí se fortalecendo dia a dia. Mas é muitos exemplos mesmo na nossa lição, né? Por exemplo, a espiga, né? A espiga do milho. É grão a grão, né? No caso do nosso exemplo aí da floresta, a árvore se desenvolve milímetro a milímetro. Quantos anos não leva uma árvore para chegar à frondosa sombra que ela nos oferece, né? Que essa dádiva maravilhosa da gente desfrutar de uma bela sombra de uma árvore, né? Então, a construção que eu falei tanto lá de tijolo a tijolo, né? Então, tecido, o próprio tecido é fio a fio para chegar a esse agasalho maravilhoso que nos aquece, não é? Então, a lição está muito bem exemplificada e vocês quiserem contar uma historinha, algum caso que vocês fiquem à vontade. Estamos aí para nós batermos o papo. Alguém mais vai falar? Mesmo que a gente faça devagar, mas precisa ser uma coisa constante e uma coisa sólida. Quando a gente faz devagar, o resultado também vem devagar. Quando a gente faz uma coisa correndo, às vezes nem resultado a gente tem, porque a gente espera muito e às vezes não acontece. A gente atropela o que a gente está querendo fazer, né? Então, a lição de hoje, ela dá assim, uma complementada na lição anterior, e se for voltar lá para ler um pouquinho, cada dia a gente vai crescendo um pouquinho. Não tem como. Não, amanhã, eu vou ler a Bíblia o dia inteiro. À noite eu vou ser um obeso leitor. O que eu fiz? Só li, não coloquei em prática, não fiz mais nada, não fiz caridade nenhuma. Se alguém vier aqui na minha casa e o vizinho pedir uma colher de açúcar porque ele está fazendo bolo, eu falei, não, hoje eu só estou lendo Bíblia, não estou atendendo ninguém. Será que vale tanto estudar tanto e não fazer caridade? Então, existe muita coisa para a gente fazer que a gente não pode esquecer da caridade. A caridade vem acompanhada de tudo. O que eu estou fazendo? Estou fazendo devagar? Estou. Mas com certeza estou fazendo sólido, eu tenho esperança no resultado, né? Eu mesmo já citei algumas vezes aqui que estar conhecendo vocês foi um presente. A minha cura está sendo de semana em semana, dia em dia, hora a hora, mas eu fui buscar, né? Graças a Deus, eu alcancei a cura e alcancei a amizade de vocês todos. Eu não consegui, para ser sincero mesmo, eu fui saber que o Duncan Marsh chamava Duncan Marsh uns 2 meses depois. Eu falei, mas não é possível, eu nunca vi esse nome, será que eu chamo, será que eu não chamo? Né? Então, a gente vai conhecendo as coisas devagar, mas tem que ser perseverante. A gente não pode desanimar, porque tem um punhado de desafios que a gente passa dia a dia. É mais fácil alguém querer puxar o tapete nosso do que dar um tapete para a gente pisar, né? Então, a gente precisa se preocupar bastante e fazer isso. Vamos buscando. A regeneração nossa não vem num dia só, não. Nossa regeneração tem todos os dias da nossa vida aqui. Quem já passou dos 30, 40, 50, 70,
Todos os dias a gente está aprendendo coisa nova, a gente está buscando, a gente está conhecendo coisa nova. Vai conhecer tudo num dia? Não vai. Eu demorei não sei quantos anos, acho que uns 15, 16 anos, não sei quanto tempo lá, para chegar na faculdade, acho que uns 20 anos para chegar na faculdade. Eu estudei todo dia. De pouquinho, 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 pouquinho. Cheguei. Falei assim, alguém conhece? Até pode ser que um homem ou mulher conheça uma pessoa cedo, casa, e durei mais ou menos umas 24 horas e descasa. Não é melhor ficar conhecendo 1 ano, 2 anos, não sei quantos, 3 anos, para depois ter um casamento sólido, né? Mas isso a gente vai construindo dia a dia, tijolinho por tijolinho, pedrinha por pedrinha. Eu fico vendo essas pessoas que fazem calçada, eles assentam uma pedrinha por pedrinha. Eu falo, isso aqui vai demorar acho que uns 6 meses para fazer todas essas calçadas de pedrinha. Depois de uns 3, 4 dias, eles terminam a calçada. Mas tem que ser assim, pedrinha por pedrinha. Devagar, constante, eu já falei, sólido, para a gente buscar o nosso resultado. Assim seja. Obrigado, Gilberto. Que assim seja. Exatamente, nós temos que ter muita paciência, né? A nossa evolução é constante. E sabe lá quantas vezes não vamos retornar, né? Eu acho que ainda temos muitos retornos ainda, né? Nós estamos engatinhando no processo espiritual, no verdadeiro sentido da vida espiritual que nós precisamos de ter, né? Mas devagar, mas sempre. É isso aí, né? Bom, muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações, agradecendo a Jesus por este momento maravilhoso que nos proporcionou nesta noite, de como podemos construir a nossa estrada, o nosso caminho para desfrutar de sucesso, desfrutar de saúde física e espiritual, para que nós possamos ser felizes. O que Ele quer para nós é justamente isso, que sejamos felizes, que possamos nos unir pelo amor, pelo carinho em nosso querido Mestre Jesus. Que a luz divina nos ilumine, nos abençoe e traga ao conforto da nossa vida todos os momentos maravilhosos que podemos desfrutar, saúde física, saúde espiritual, que sejamos abençoados por este amor inconteste de Jesus para todos nós. E assim, Jesus, querido Pai, Deus, te pedimos neste momento, abençoa e ilumina a todos os nossos irmãos com os nomes postados no nosso grupo, que atravessam dificuldades, enfermos, desequilíbrios, que possam receber o seu amor, o seu carinho e o fortalecimento, para que possam trilhar novos horizontes. Que a sua luz esteja em cada um de seus corações, abençoando-os e iluminando-os. Pedimos também, Jesus, aos irmãos em UTIs de hospitais, atravessam enfermidades, às vezes muito complicadas, e sejam abençoados, iluminados por esta luz que está sobre todos nós neste momento. Que ela se estenda a todos esses nossos irmãos com amor e com carinho. Que a tua paz esteja em todos os nossos corações. E assim, Jesus, em gratidão ao momento que nos proporcionou, aos ensinamentos que nos trouxe, nós te agradecemos com a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que será feita hoje pela Dami. Dami, por favor. Prece de Cáritas.
Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Que a vossa bondade se estende sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia, Deus. Dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos toda a simplicidade que fará as nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bom. Com frio e tudo, uma boa noite a todos.